Nova pesquisa IPEC, divulgada ontem, né, Ricardo? O que a gente pode trazer de análise desse novo cenário? Pois é, Thalita, você sabe que eu não sou uma pessoa que fica desconfiando das pesquisas, nem nada disso, né? Eu acho que elas trazem um retrato de momento. Mas essa pesquisa especificamente do IPEC, que foi divulgada ontem, ela precisa ser olhada com algumas ressalvas, né? Não apenas por conta dos resultados do primeiro turno, que diferiram muito dos resultados finais, sobretudo nas pesquisas do IPEC, como também por conta de algumas características específicas, tanto dos resultados dessa pesquisa, quanto da situação que a gente tem, que o presidente Jair Bolsonaro incentiva, inclusive, as pessoas a não responderem a pesquisa, seus apoiadores evitarem as pesquisas, e isso por si só já deixa a gente com o pé atrás de que, né, se os resultados são exatamente os resultados que estão ali. Mas a pesquisa divulga Lula com 51% dos votos totais e Bolsonaro com 42%, né? 9 pontos de diferença. Na pesquisa anterior, semana passada, mostrava 51-43. Então, eram 8 pontos de vantagem. Quando você olha por esse ponto de vista, você pensa, bom, é apenas uma oscilação, mas foi um aumento de 8 para 9, né? Ainda que nos votos válidos, né, tenha ficado a mesma coisa, 10 pontos de diferença. Mas quando a gente olha algumas outras informações da pesquisa, ela dá sinais trocados. Por exemplo, a rejeição do Bolsonaro diminuindo 2 pontos, de 50 para 48, e a rejeição do Lula passando de 40 para 42. Então, diminuindo de 10 para 6 pontos na rejeição. Quer dizer, há um descolamento da rejeição do resultado dos votos totais, né? Assim como a gente percebe também a avaliação de governo melhorando, subiu 3 pontos, de 35 para 38. A avaliação do presidente também melhorando, de 40 para 43. Então, o presidente tem 42% dos votos na pesquisa, mas tem uma avaliação de 43% das pessoas achando que o governo é melhor, né? O que dá esses sinais trocados. E principalmente o resultado do Sudeste, que quando você faz a estratificação, eu nem gosto de fazer análise de estratificação, porque a margem de erro fica muito grande quando você divide a amostra em vários pedaços. Mas nesse caso específico, como é uma mudança muito grande, eu acho que é válido. O presidente Jair Bolsonaro ganhou no Sudeste. E a pesquisa mostra o Lula com 4 pontos de frente no Sudeste, né? E para ele conseguir esses 4 pontos no Sudeste, não bastaria nem ele conseguir os votos dos demais candidatos. Ele teria que estar tirando votos do presidente Jair Bolsonaro. Num período tão curto, é difícil que isso tenha acontecido. Então a gente tem que ter um pé atrás para essa pesquisa, olhar com os olhos de que é de fato um retrato de momento, mas que há ainda um cenário em que pode haver ali um resultado um pouco distinto do que está colocado, né? Tem que ver outras pesquisas, acompanhar a evolução também e sempre lembrar que a pesquisa não define tudo, porque na reta final muita gente muda de voto também. Pois é, Ricardo, e a população, muito se falou nas redes sociais sobre o resultado das pesquisas. E é importante quando você explica que há alguns pontos de vista, né, que a gente precisa prestar atenção para trazer informação sobre essa pesquisa IPEC, por exemplo, divulgada ontem, e todas aquelas outras que são feitas. Mas a população está muito desconfiada, né, muito desacreditada. Parte da população diz que as pesquisas não funcionam, parte da população diz que não é tão fiel, e outra parte diz que sim, as pesquisas trazem aquilo ou confirmam aquilo que foi o resultado do primeiro turno. Já era esperado pelas pesquisas, porque tem margem de erro, tem esses outros pontos de vista. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão aí de alguma forma desconfiando ou talvez tentando entender por que dá esse resultado tão diferente? Olha, o que a gente pode dizer é que em 2018 aconteceu um fenômeno semelhante. Terminado o primeiro turno, as pesquisas ficaram muito desacreditadas. Eu lembro que as primeiras pesquisas do segundo turno, ninguém acreditava efetivamente nelas, porque as pesquisas erraram muito, sobretudo as pesquisas desses institutos mais tradicionais, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, porque houve uma ascensão muito grande dos candidatos pró-Bolsonaro, da mesma forma que se deu esse ano. Então, quando a gente olha o que aconteceu em 2018 e compara com o que aconteceu em 2022, do ponto de vista das pesquisas no primeiro turno, a gente viu uma situação semelhante. Na reta final, um crescimento dos candidatos bolsonaristas que não foi captado pela pesquisa. Ou porque havia um voto envergonhado, ou porque eles estavam mais motivados a votar, ou porque, de fato, a pesquisa não estava bem calibrada do ponto de vista de metodologia, mas, de fato, isso houve, tanto em 2018 quanto em 2022. No segundo turno de 2018, as pesquisas acertaram em cheio. Tanto o IPEC quanto o Datafolha cravaram os resultados. Não significa que em 2022 vão acertar justamente por isso, porque agora temos um cenário com algumas variáveis a mais, como, por exemplo, essa que eu disse, de que o presidente tem incentivado seus eleitores a não responderem às pesquisas. Não se sabe o quanto a abstenção, embora tenha sido parecida com a abstenção de 2018,
o quanto ela impactou mais o Lula, porque, de fato, você tem uma diferença muito brutal quando você olha a estratificação de mais pobres e mais ricos. E os mais pobres vão menos às urnas. Então, não se sabe o quanto isso vai afetar no segundo turno. Então, enquanto não sair o resultado, vai ficar, de fato, uma desconfiança. A única coisa que eu ressalto é que, em 2018, isso também aconteceu, e no segundo turno as pesquisas acertaram mais, bem mais do que no primeiro turno. Se vai acontecer de novo, infelizmente a gente não tem bola de cristal, não tem como dizer. Então, por isso é que eu digo que as pessoas devem ter as pesquisas como um retrato de momento. A gente sabe que o Brasil está dividido, a gente sabe que a disputa vai ser apertada, independentemente de quem ganhar. Agora, a gente tem que olhar a linha, né? Se a linha começar a se fechar, é uma coisa, é uma resposta. Se a linha começar a abrir, é outra resposta. O número, propriamente, a distância, se ela é 10, se ela é 5, eu acho que as pesquisas não vão conseguir medir corretamente, a gente não vai conseguir ter a certeza absoluta de que o resultado é esse mesmo. Como tem várias pesquisas de vários institutos, eu acho que tem que pegar essas pesquisas todas, agregar aquilo tudo e ter uma ideia se está aumentando ou diminuindo. É o máximo que a gente consegue nesse momento. Eu acho que isso vai ter que ser enfrentado de alguma forma, com algum tipo de discussão, quando acabar a eleição, né? E também depende não só do momento, né, o Ricardo, mas da região também, onde a gente sabe que um candidato ou outro é mais forte por X ou Y, né? E aí a gente sabe que há também essa diferença, e pesquisas regionais e pesquisas a âmbito federal, por exemplo, como o IPEC, né? A gente sabe que há também esse recorte. Agora, Ricardo, rede social e fake news, né? Eu, Thalita, tenho uma opinião, e aí não é meu lugar de dar opinião aqui, por isso que a gente tem você, mas eu acredito eu penso da seguinte forma: as redes sociais hoje, elas nos dão a oportunidade de expressar com sabedoria e com inteligência a nossa opinião acerca de algum assunto. Mas quando a gente fala sobre política, parece que as pessoas colocam uma venda nos olhos, né? Assim, todo mundo defende aquilo que quer. Por exemplo, nós tivemos um recorte que começou a viralizar do evento do PT no domingo em Belo Horizonte, com uma fala do ex-presidente Lula, candidato à presidência, e ele que faz uma menção ao governador Romeu Zema. De fato, ele fala aquilo que viralizou nas redes sociais, mas tem um porém. O que viralizou tem um recorte no meio, para dar ênfase a uma questão negativa. E aqui, gente, não é uma defesa ao ex-presidente Lula, que isso fique claro, né, Ricardo? Mas é porque a gente precisa entender e saber, de fato, aquilo que é colocado nas redes sociais. Diante disso, e assim como também já aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, né? Nós tivemos na semana passada aquela questão do vídeo Satã lá, e que foi divulgado depois que era uma fake news. Também a questão das igrejas pro lado do ex-presidente Lula. Enfim, diante disso, o Ricardo, eu te pergunto o seguinte: como é que fica a situação das redes sociais, das fake news e esse descrédito às pesquisas? Você acredita que as pessoas preferem acreditar naquilo que elas possam ver, possam comentar e possam até compartilhar na tela do telefone, ou naquilo de fato em que um instituto que é identificado ali e tá protocolado no TSE, por exemplo, no TRE? Por que as pessoas colocam aquilo que está nas redes sem verificação como uma verdade e desconfiam tanto daquilo que tem um estudo, daquilo que é trabalhado para ser feito? É aquela história do viés de confirmação, né? A pessoa quer ler e quer acreditar naquilo que tem a ver com a sua posição, né? E muitas vezes ela recebe aquilo e ela quer tanto acreditar que aquilo seja verdade que ela passa aquilo adiante acreditando de fato que é verdade. É como eu costumo dar o exemplo, é como um torcedor de futebol, né? Você assiste e você tem certeza que o juiz está contra o seu time, você tem certeza que o narrador torce para outro time, que ele está prejudicando seu time, que ele tá, né? Isso é o que a gente mais vê. E a política se transformou de fato num jogo de futebol. As pessoas questionam tudo. Você pode ver a mesma imagem de futebol 50 vezes, você tem certeza daquele lance, mas o torcedor daquele time não tem certeza, e ele continua questionando. É muito assim. Você deu um exemplo, eu acho que a gente teve 2 exemplos muito claros na semana passada. Um esse que você falou, do vídeo do Lula com o Zema, que foi tirado do contexto para parecer que era uma ameaça, né, ao Zema, que foi muito compartilhado. E teve um outro, exatamente no mesmo dia, da entrevista do Bolsonaro, em que ele estava desmentindo que o Collor seria ministro, e aí foi recortado o pedaço que ele fala, Collor, porque ele diz assim: estão dizendo que Collor vai ser meu ministro e vamos confiscar
a aposentadoria. Então, pegaram apenas esse trecho. Inclusive, foi divulgado pelo deputado federal André Janones, que tem divulgado, e ele divulga dizendo assim, não sei se isso é verdade, gente, se for mentira, vamos desmentir e tal, mas, obviamente, fazendo papel de difundir aquilo ali. E isso tem sido muito comum no segundo turno. E uma coisa que a gente pode dizer com certeza absoluta é de que as ferramentas de que dispõe a Justiça Eleitoral hoje não são ágeis o suficiente para reverter esse tipo de quadro. O fato é que as notícias falsas, para um lado ou para outro, influenciarão o voto de muita gente. Tem muita gente que aposta em redes sociais e nas notícias das redes sociais para acreditar e definir seu voto. Infelizmente, não há nem velocidade da Justiça Eleitoral, nem ferramentas que possam minimizar isso. Porque uma coisa é o programa eleitoral da TV. Eu já falei disso aqui uma vez. As ferramentas foram criadas para combater notícias falsas, etc., no horário eleitoral. Porque você tem o horário eleitoral, a Justiça Eleitoral vai lá, derruba aquele horário eleitoral e dá direito de resposta para o outro. E esse direito de resposta atinge mais ou menos a mesma quantidade de pessoas porque está no horário eleitoral. Nas redes sociais, não. Você tem um vídeo, esse vídeo é difundido. As redes mandam retirar esse vídeo, mas esse vídeo já foi difundido por tantas pessoas que não tem como as cópias desse vídeo serem retiradas e mesmo que fosse, você não conseguiria, com o direito de resposta, atingir a mesma quantidade de gente que foi atingida pela fake news. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente vive que só se combate com mais educação, com mais esclarecimento das pessoas, com mais campanhas para que as pessoas deixem de acreditar. Mas enquanto a gente estiver nessa política polarizada e que as pessoas são transformadas em deuses, né, de um lado ou de outro, a gente não vai sair dessa discussão sobre fake news e conseguir resolver esse problema. Né? É isso, Ricardo. É isso, que a gente possa pensar e repensar, né? Você que é eleitor de Lula ou Bolsonaro, que você possa pensar e repensar. Eu falo, Ricardo, que as pessoas são tão inteligentes, buscam tanto, né, informações para tantos assuntos, mas parece que para política as pessoas estão retrocedendo, né? As pessoas desacreditam, as pessoas criticam, as pessoas brigam, as pessoas estão retrocedendo. Aquilo que era para a gente evoluir, que era para a gente comemorar em ter mais um espaço que poderia ser mais democrático, que é a rede social, tá perdendo isso. E vira e mexe, eu vejo, hoje mesmo eu vi 2 ou 3 pessoas que eu conheço postando, né, até em tom mais agressivo, assim, e eleitores, tá, gente? Dos dois. 2 pessoas do ex-presidente Lula, uma pessoa do presidente Jair Bolsonaro, que isso fique também aqui explicado. Dizendo, se você não concorda, deixa de me seguir, já foi tarde e tal. Não tem condições uma coisa dessa. A gente não vive numa sociedade em que todo mundo vota em apenas uma pessoa. Como é que essa pessoa se comporta no seu ambiente de trabalho? Como é que essa pessoa se comporta diante da sua família? Então, que a gente possa sempre pregar aqui a democracia, o respeito e a paz, porque eu acho que se a gente conseguisse entender isso, o nosso voto seria mais fácil de ser tomado e a gente entenderia de fato aquilo que a política é para o brasileiro. Ou que deveria ser, eu costumo dizer, Thalita, que assim, os políticos eles são falíveis, eles cometem vários erros, eles não são deuses. Então, exatamente por isso, eu posso dizer o seguinte, pode até ser que algum deles, que os políticos, que na hora você tem que escolher, pode ser de fato que um deles mereça mais o seu voto do que o outro. Agora, nenhum deles merece que você se envergonhe nas redes, que você queime seu filme, né, divulgando coisas que todo mundo, que vários dos seus amigos sabem que é mentira, que você destrua suas amizades, né, ou que você faça uma campanha cega, gratuita nas redes para eles. Nenhum deles merece, nem esses dois, nem nenhum outro político que a gente está no meio político, porque, de fato, a política ela é feita com falhas também. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa reflexão. Você pode ter um voto, você pode fazer seu voto consciente, sabendo que o seu candidato ele tem erros, mas que o outro tem mais erros do que o seu, mas daí a você destruir sua própria imagem para tentar ajudar um político, eu acho que é preciso bastante reflexão ao fazer esse tipo de coisa.